Olá, sejam muito bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai encarar de frente uma daquelas perguntas que, nossa, dói só de pensar, né? Uma pergunta que mexe com a nossa confiança e que com certeza já tirou o sono de muita gente. A grande questão é essa: quem ama, trai? É uma pergunta pesada, eu sei. Mas e se eu te disser que o jeito que a gente sempre pensou sobre isso talvez esteja errado? E se a resposta não for um simples sim ou não? Hoje, a gente vai usar um guia para olhar para essa questão de um jeito completamente novo. E o nosso guia é este livro aqui, Quem Ama Trai, do autor conhecido como Meu Amigo Homem. Ele propõe uma análise que vai muito, mas muito além do preto no branco, e foca no que de fato importa para a saúde de um relacionamento. E essa busca por relações mais saudáveis é um trabalho essencial. E falando em saúde dos relacionamentos, este Explainer tem o apoio da Neudry Clinic de São Lourenço, que faz um trabalho incrível promovendo justamente isso na comunidade do sul de Minas Gerais, com serviços que vão da psicanálise até a terapia de casais. Então, nosso muito obrigado à Neudry Clinic. E o primeiro passo para essa saúde, segundo o nosso guia, começa mudando o foco da pergunta. A primeira grande sacada do livro é a seguinte: para a gente conseguir responder essa pergunta de milhões, a gente precisa, antes de mais nada, fazer outra pergunta, uma que é a base de tudo. E essa pergunta é: o que exatamente a gente considera traição? Parece óbvio, né? Traição é isso e ponto. Mas o autor mostra que não é nada óbvio. O conceito de traição é totalmente subjetivo e, como a gente vai ver agora, ele muda. E muda muito, dependendo da situação. Se liga nesses dados que o livro traz, é impressionante. Numa pesquisa, perguntaram para mulheres casadas se elas trairiam só por atração física. Apenas 10% disseram que sim. Mas aí, o cenário mudou. Imagina, se o marido está ausente há meses, só reclama de você, e de repente aparece um vizinho charmoso, lindo, te dando atenção. Sabe para quanto foi o número? Pulou para 40%! 40%! Vocês percebem como o contexto muda tudo? E essa frase aqui do autor resume perfeitamente a ideia. Como é que a gente pode falar em ser fiel se a gente nem combinou o que é trair? E para ajudar a gente a entender essas definições diferentes que cada um tem na cabeça, o autor nos dá uma ferramenta muito poderosa. Ele chama isso de o contrato de traição. A ideia é que todo relacionamento funciona com base em dois contratos, sabe? Um que é claro para todo mundo. E o outro? Bom, o outro é o que está escondido. E é nele que mora o perigo. Primeiro, tem o contrato explícito. Esse é fácil. São as regras sociais, óbvias, aquilo que todo mundo sabe que não se faz. Tipo, se envolver com a melhor amiga da sua parceira. Isso aí tá claro, né? Raramente dá problema porque é quase universal. Mas é aqui, no contrato implícito, que o bicho pega. Essas são as regras que cada um tem na sua própria cabeça. As expectativas que a gente cria, mas que nunca foram conversadas. Nunca foram ditas em voz alta. E é nesse limbo, nessa área cinzenta do não dito, que a maioria esmagadora dos problemas acontece. Olha só essa tabela do livro, A Matriz de Julgamentos da Traição. Ela é um soco no estômago porque mostra exatamente esse conflito. Para muitos homens, por exemplo, assistir pornô não é traição. Para muitas mulheres, é traição sim. Conversar com um ex, para um pode ser super normal, para o outro é uma quebra de confiança absurda. É como se cada um estivesse jogando um jogo com um manual de regras diferente, e o pior, sem saber disso. Certo. Então a gente já entendeu que as pessoas operam com regras diferentes e que não foram combinadas. Mas como é que isso leva à traição na prática? O livro explica que não existe uma causa única. A coisa acontece quando um conjunto de motivos se alinha, e o autor organiza isso em 3 categorias bem claras. Pensa nisso como se fosse uma equação. De um lado você tem os motivos negativos, que são os freios, sabe? O seu caráter, o medo de perder tudo. Do outro lado, os motivos positivos, que são os aceleradores, o desejo, a oportunidade que aparece. Mas a peça-chave, a mais fascinante, são os motivos interpretativos. É aqui que o contrato implícito faz o estrago. É quando a pessoa faz algo pensando, mas isso não é traição, porque no manual de regras dela, isso era permitido. Só que ela quebrou uma regra fundamental do manual do parceiro. A traição acontece sem que a pessoa sequer se dê conta de que está traindo. Ok, então com essa estrutura toda em mente, a gente pode finalmente voltar para a pergunta original, mas com um olhar completamente diferente. A resposta não é um simples sim ou não. O caminho que o livro propõe não é sobre achar um culpado ou sobre perdoar, é sobre entender a mecânica por trás do erro. E aqui está a grande conclusão do autor. Talvez a pergunta nunca tenha sido quem ama trai. Talvez a pergunta certa sempre foi quem ama pode errar. E a resposta para essa pergunta, claro que é sim.
Pessoas que se amam cometem erros, especialmente quando estão jogando com regras que nunca foram combinadas. E a solução, portanto, não é ficar vigiando o outro, controlando cada passo. O verdadeiro poder está em ter a coragem de tornar o implícito explícito. É sentar e ter aquela conversa honesta. Para você, o que é traição? O que te machuca? Alinhar esses contratos é a ferramenta mais poderosa que existe para blindar uma relação contra esses mal-entendidos. E com isso, eu deixo a pergunta final deste explainer para você. E no seu relacionamento? Quais são as regras que nunca foram ditas em voz alta? Qual é o seu contrato implícito? E a pergunta mais importante de todas: será que a outra pessoa sabe que ele existe? Parar para pensar nisso pode mudar tudo.